ter vencido o cansaço, o sono, as tribulações que você teve durante o dia inteiro, que eu tenho certeza que não foram poucas, só de você ter vindo aqui, é porque você já é mais que vencedor. E o que Deus vai nos dar hoje só vai complementar, só vai acrescentar o que Ele já vem te dando o dia inteiro. E o que Ele vai continuar dando a você. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Você trouxe sua Bíblia hoje? Se você trouxe, você vai abrir no livro de Mateus, no capítulo 7, e nós vamos lá no versículo 24. Eu já achei aqui. Assim que você encontrar, coloque as mãos sobre a palavra. Se você não está com a sua Bíblia, coloca sobre o celular ou sobre o coração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai querido, que o Senhor venha revelar a Tua palavra a cada um de nós. Meu Deus, que não seja simplesmente um passatempo, mas que pessoas venham sair daqui avivadas. Fala, meu Deus, ao nosso coração aquilo que necessitamos. Revela, meu Deus, a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu tenho certeza que vocês já leram, já viram essa passagem. Eu estava meditando na palavra hoje pela manhã, durante o dia no meu trabalho, e Deus Ele me mostrou, eu ia pregar outra coisa, vinha com outra coisa em mente, ontem já tinha preparado uma outra palavra, e do nada no meu trabalho, peguei minha Bíblia, fui para dentro do banheiro, eu falei, eu vou ler a palavra, Deus, fiz minha oração, falei, meu Deus, fala comigo, me dê uma palavra, o que o Senhor quer que eu passe, qual que é a mensagem que o Senhor quer falar com aquele povo nessa noite? E Deus me deu essa palavra, versículo 24, todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras, e as pratica, assemelho aos homens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, a nossa vida, nós estamos numa constante construção. Nós estamos numa construção diária. Todos os dias nós estamos construindo a nossa vida. Vamos assemelhar com uma casa. E você sabe que a base, a estrutura, é aquilo que mais importa. A base da nossa vida é o que mais importa, porque nós vamos passar por lutas, sim ou não? Por dificuldades. Quem aqui passou por alguma dificuldade hoje? Levanta a mão assim. Quem aqui foi tentado hoje? Levanta a mão assim. Eu também. E nós vamos ser, tem gente que levantou até as duas, assim, já essa coisa foi braba hoje. Por isso, nós temos que colocar em prática isso daqui. Edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós temos que ser prudente e edificar a nossa casa sobre a rocha, porque nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã. Por exemplo, hoje você está aqui na igreja, glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por você estar aqui, ouvindo essa palavra. Mas não basta somente a gente ouvir, nós temos que também praticar. Porque quando nós praticamos, quando nós colocamos em prática, quando nós tiramos do papel e colocamos em prática na nossa vida a palavra de Deus, quando o dia ruim vir, quando as tribulações aparecer, quando as provas forem colocadas diante de nós, não existe nada e nem ninguém que vai nos derrubar. Não existe nada e nem ninguém, problema nenhum que vai te colocar para baixo. Por quê? Porque você está praticando, porque você praticou, porque você crê naquilo que está escrito, porque você crê naquilo que Deus te falou, porque você crê na palavra de Deus. Você não simplesmente ouviu, mas você praticou, e quando você pratica, você tem essa consciência, você tem essa fé, que nada e nem ninguém vai te barrar, que nada e nem ninguém vai te derrubar, que problema nenhum vai ser capaz de colocar para baixo, amém? Mas só tem essa fé aquele que pratica. Só tem essa fé aquele que coloca em prática. Por exemplo, muitas pessoas deixam
a Bíblia aberta lá em cima, lá na escrivaninha, no rack, lá nos Salmos, a palavra chega a estar amarela, sim ou não? Isso é bom? Sim. Mas se você ler e não praticar, não colocar em prática, quando o dia ruim vir, quando o problema vir, vai resolver alguma coisa, igreja? Não. Porque quando o problema vir, quando a dificuldade aparecer, quando a nossa fé for colocada à prova, nós só vamos permanecer de pé com a prática da palavra. Com a prática da palavra. Continuando. No versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. E combateram aquela casa. E não quê? Não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, aonde está edificada a sua vida hoje? Aonde que você está edificando a sua vida? Aonde que você está construindo a sua casa? Você que me ouve aí de casa, você que está assistindo na live, aonde que você está edificando a sua casa? Aonde você está plantando, aonde você está construindo a sua vida? Você já parou para pensar? Você já se perguntou, meu Deus, aonde eu estou construindo a minha vida? Aonde eu estou construindo a minha vida? Eu tenho certeza que se você estiver construindo a sua vida, se você estiver construindo a sua casa espiritual, na palavra de Deus, sobre a rocha, não existe nada e nem ninguém que venha te derrubar, não existe problema nenhum que venha te barrar, não existe patrão endemoniado nenhum que venha te derrubar, não existe ninguém que venha colocar a sua vida abaixo. O problema pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Você pode até acordar no dia mal, mas pela sua casa estar sobre a rocha, esse dia que começou mal, ele termina uma bênção, amém, igreja? O dia pode até começar uma luta, uma dificuldade, você fala, meu Deus, eu só quero que esse dia termine, e quando ele terminar, você pode ter certeza que ele vai terminar uma bênção. Aquele dia que começou para derrubar a sua casa, você pensando que ia ser o fim, ele termina abençoado, como esse dia vai terminar hoje para todos nós, amém? Por isso a importância de você construir a sua casa sobre a rocha. Não é porque nós estamos na igreja, aqui, sentado aqui, tudo lindo, maravilhoso, que nós estamos isentos de passar por problemas, não. Nós não estamos isentos, pelo contrário. Vai vir luta, como vem. Nós não estamos isentos. Agora eu estou indo para a igreja, minha vida vai ser 1000 maravilhas. Amém por isso, vai ser, mas mesmo assim nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por dificuldades. Mas olha, pode passar pelo que for, pela qual for, nós vamos sair vencedores de todas elas. Não vai ter tempestade, não vai ter rio, não vai ter nada que vai derrubar a nossa casa. Amém, igreja? Mas para que isso aconteça, a nossa vida tem que estar pautada, plantada sobre a palavra de Deus. Se tem algo importante, o manual da vida, isso chama a palavra de Deus, mas não simplesmente ao ouvir, e sim ao praticar. Quando você pratica ela, meu irmão, minha irmã, não existe nada e nem ninguém que possa te barrar. Isso daqui é um manual para a vida, é um manual que traz a vitória, é um manual que te levanta, é um manual que te sustenta, é um manual que te coloca para cima, que te anima. Uma pessoa pode falar, você não vai conseguir, mas Deus falou que eu vou, então não importa o que você vai falar para mim. Meu irmão. Por isso a importância da gente praticar, leia, pratica, coloque em prática. Deus falou para mim fazer isso, eu vou fazer. Deus falou para mim ir para ali, eu vou para ali. Deus falou para mim fazer isso, eu vou fazer, porque quando o problema vir, eu vou estar forte e nada e ninguém vai me barrar. E ele ensina, quando colocamos a nossa vida sobre a rocha, o vento vem, a chuva desce e nada acontece, mas... Continuando, 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem
insensato que edificou a sua casa sobre areia. Que edificou sua casa sobre areia. Não seja um homem insensato, um crente insensato, não. Não seja um crente insensato, que ouve aqui na igreja, dá glória, amém, muito lindo, mas quando chega lá fora para praticar, não pratica. Não seja um crente insensato, que aqui, num ambiente de fé, num ambiente gostoso, de fogo, lindo desse daqui, dá glória, amém, olha aqui, agora vai, mas quando é colocada a sua fé à prova lá fora, você esmorece, você duvida, você questiona, não, Deus disse que eu vou vencer, então eu vou vencer, independente da circunstância. Amém? Independente da circunstância, independente do que falar, independente do que for, você vai vencer. Então não questiona não. Não questiona Deus. Você pode estar passando a luta que for, meu irmão. Minha irmã, você pode estar passando o deserto que for. Nós estamos num culto fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então eu creio que eu vou vencer. Essa tem que ser a nossa fé. E pautada na palavra de Deus. Então, independente do que vem acontecendo, independente da luta, da circunstância, você vai vencer. Só permaneça com a sua casa sobre a rocha. Amém? Só permaneça com a sua casa sobre a rocha. Só permaneça com a sua casa sobre a rocha plantada. Porque de repente você pode estar passando por uma luta e agora? De repente você pode estar passando por uma dificuldade. De repente você está passando por um deserto. Mas se a sua casa está na rocha, permaneça firme que você vai vencer. Esse deserto, essa luta não é para a morte não. É para a honra de Jesus. É para a honra do nosso Deus. Essa luta aí que você está passando, é para você chegar aqui e dar o seu testemunho. Essa tempestade que você está enfrentando, esse deserto, não é para a sua morte não. Ei, psiu, olha aqui para mim, por favor. Deus manda eu falar para você. Essa luta, essa tempestade, seu barquinho tá como a música que o louvor cantou, está balançando, mas não vai afundar não. A sua casa não vai cair não. Ei, meu irmão, psiu, sua casa não vai cair não. Independente de quem se levantou contra você, independente do problema, da situação, você vai permanecer de pé. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Porque Deus, Ele não permite que nada seja mais, não permite que a gente seja tentado com aquilo que nós não podemos suportar. Se está acontecendo isso, é porque Deus pode, Deus sabe que você pode passar, que você vai vencer, que no final você vai estar aqui, dando o seu testemunho e provando da grandeza de Deus, e todos aqueles que duvidaram, vão ver a grandeza de Deus na sua vida. Mas para isso, você tem que permanecer com a sua casa sobre a rocha, colocando em prática o que está escrito na palavra dEle. Na palavra, porque a palavra dEle, meu irmão, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Você sabe que no passado, todos os nossos heróis da fé, antes deles darem um grande testemunho, eles foram tentados. Olha só Davi. Quem era Davi antes de Golias? Ei, quem era Davi antes de Golias? Estava lá escondido atrás, cuidando das ovelhas, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Mas quando ele passou pelo deserto dele, quando ele passou pela luta dele, que foi Golias, todo mundo conheceu, e até hoje nós falamos dele. Até hoje, para a gente usar exemplo de fé, a gente lembra de Davi, sim ou não? E assim vai ser com você. Esse problema, esse deserto, não vai ser para a sua morte, não, vai ser para o seu testemunho. E quando alguém lembrar de fé, vai lembrar, tá vendo? A minha irmã passou pela mesma coisa e ela venceu, e eu também vou vencer. As pessoas vão olhar para você, meu irmão, e vai lembrar. As pessoas vão olhar para você, o meu irmão lá na igreja passou por isso, eu também vou passar. O meu irmão Felipe passou por isso e venceu, eu também vou vencer. Eu também vou vencer.
mas pratique a palavra. Como que está o seu devocional? Como que está a sua leitura da palavra, a sua leitura da Bíblia? Como que está a sua prática da palavra? Será que a sua Bíblia está só aberta lá em cima do rack, da escrivaninha, como chama aquele negócio lá? Criado mudo. A Bíblia, a página está até amarela. Todo dia antes de dormir, eu vou lá, leio o Salmo 91, leio a palavra, mas não pratico. Pratique. Praticar a palavra é quando você rebate os problemas com a fé. É rebater os problemas com a fé. Não murmurando, não questionando, não sabendo por que está acontecendo. Não vou saber o porquê, não quero saber por que está acontecendo, só quero saber que eu vou vencer. O porquê disso, para mim não me importa. Eu só me importo no final, que é a minha vitória e o meu testemunho. Amém, igreja? Lá no livro de 1 Coríntios diz assim: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Deus está providenciando um escape para esse problema aí. Só permaneça firme na sua fé, meu irmão. Só permaneça firme na sua fé. Deus está providenciando um escape. Deus está abrindo portas. Esse ano é o ano das portas abertas. Deus está abrindo porta. Esse ano é o ano das portas abertas. Deus está abrindo portas. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Você que diz assim: a coisa está difícil para mim. A coisa está pesada. Eu não sei mais o que fazer, não sei como mais suportar. Eu estou quase... A chuva está batendo, os ventos estão soprando, e eu estou quase naufragando, quase está desmoronando aqui. Minha fé está abalada. Você que diz assim: minha fé está abalada. Preciso de uma ajuda, preciso de um socorro. Sozinho não está dando, não. Preciso de um auxílio para me começar a praticar a palavra de Deus. Eu escuto, eu conheço, eu sei, mas quando eu me coloco à prova, quando eu me coloco em situações difíceis, quando o deserto vem, quando a luta aparece, eu não sei como comportar, eu não sei como reagir, eu duvido, eu questiono. Eu quero fazer uma oração por você. E você vai sair daqui hoje, meu irmão, minha irmã, forte. Você vai sair daqui hoje com a sua fé avivada. Você vai sair daqui hoje com seus alicerces fortalecidos. De repente seus alicerces estavam abalados. As colunas estavam fracas. As colunas estavam fracas. As vigas estavam trincando. Os problemas foram tantos que você deixou abalar suas estruturas. No começo você até praticava, você mantinha a sua fé em alta, mas os problemas foram tantos que você deixou a sua base, deu uma baqueada. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração, e você vai se fortalecer. Deus vai restaurar aquilo que estava quase quebrando, mas não quebrou não. A prova disso é que você está aqui. A prova disso é que você está aqui. Então quando você se achar fraco, olha só onde você está, buscando força. Isso é sinal de força. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Mas eu pensei que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Não. Deus trouxe você aqui, meu irmão, minha irmã, para mudar todo esse pensamento, mudar tudo isso daí que o mal colocou
para tentar te enfraquecer. Você vê, eu comecei falando de quando eu peguei minha Bíblia e fui orar, fui ler dentro do banheiro da empresa. Não costumo fazer muito isso não, porque a empresa é lugar de trabalho. Não é? A gente tem que vigiar. Mas aconteceu uma situação tão complicada que eu falei, meu Deus, o Senhor quer que eu aprenda algo com isso? Hoje tinha umas pessoas com bastante poder lá no trabalho, e eles estavam procurando tudo, e acho que hoje ele só me viu. De todo mundo, ele mirou só eu. Eu não sei o que aconteceu. Ele só me mirou. Aí, falei, meu Deus, o que o Senhor quer com isso? Porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que o Senhor quer? Eu, incomodado. Já começou a me incomodar. Meu Deus, eu ia para um lado, e Jefferson, que não sei o quê, e vai isso. Eu falei, tá bom, vamos. E eu já com a cabeça aqui. Satanás, você não vai tirar minha paz, não. Você não vai tirar minha paz. E foi quando deu a hora do meu almoço, eu falei, agora, aqui você não vai me achar, que aqui no meu almoço você não vai mexer, não. Aí fui para o banheiro e fui ler. Aí, quando eu comecei a folhear a Bíblia, veio essa palavra. Que Deus falou comigo. Você está praticando a minha palavra. Sua casa está sobre a rocha. Sua casa está sobre a rocha, então fique em paz. Fique em paz. Porque já começou a passar, vou ser mandado embora hoje, não é possível. Aí Deus falou comigo. Ei, Jefferson, sua casa está sobre a rocha, então não vai ter tempestade nenhuma que vai te derrubar hoje. E é o mesmo que Deus fala para você, meu irmão. Não vai ter tempestade nenhuma que vai te abalar, que vai te derrubar. Amém? Mas a sua casa tem que estar sobre a rocha. Ela está sobre a rocha? Ela está? Então fique em paz. E se não está, nós vamos colocar ela hoje. Nós vamos tirar ela da areia. Fê, nós vamos tirar ela da areia e colocar sobre a rocha. Amém? Nós vamos tirar da areia e colocar sobre a rocha. Feche os seus olhos, por favor, onde você está. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu não sei qual que é os seus planos, Pai. Eu não sei com quem o Senhor quer falar. Eu não sei quem o Senhor quer atingir nessa noite. Mas o Senhor sabe que não era nem esse caminho, Pai, que eu queria levar a pregação, mas quando eu cheguei aqui hoje, eu falei, Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E se o Senhor trouxe, meu Pai, por esse caminho, o Senhor seja louvado por isso, aleluia. O Senhor seja louvado por isso, Pai. O Senhor seja louvado por isso, porque é desse jeito que o Senhor queria que fosse feito. Era dessa forma que o Senhor queria que fosse feito. Então, Pai, que o Senhor comece a agir no coração do teu povo. Que o Senhor comece a agir no coração da tua igreja. Se porventura, Senhor, existia alguém aqui que estava, meu Pai, construindo a sua casa sobre a areia, meu Deus, por conta dos problemas, das adversidades, das lutas, meu Deus, a casa, a vida dessa pessoa estava para desmoronar, meu Deus, a fé dessa pessoa tinha sido abalada, Senhor. Eu oro, meu Deus, por ela, eu oro, Senhor, por ele. Meu Pai, que essa pessoa ela não venha retornar para sua casa,
meu Deus, e continuar, meu Pai, a viver uma vida de altos e baixos, de queda e levanta, de desmorona e constrói. Não, Senhor, que essa pessoa nessa noite, Pai, ela venha firmar, meu Deus, ela venha construir a sua casa, meu Pai, sobre a rocha. Senhor, que essa pessoa ela não venha mais, meu Deus, viver por momentos, por circunstâncias, não, meu Pai, mas que ela venha viver pela fé, que ela venha viver pela fé, Pai. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, e você diz assim: eu reconheço que eu estava construindo a minha vida sobre a areia, eu estava construindo a minha vida sobre a areia, uma hora caía, desmoronava, e eu, por ser forte, aguerrido, eu construía de novo, mas era com a força do meu braço, e logo vinha cair, e logo vinha desmoronar, e logo vinha, tinha que começar tudo do zero, e via os problemas, as lutas, as dificuldades, as decepções, e voltava a cair novamente. E você não quer mais isso para você, meu irmão, minha irmã. Você quer construir a sua vida sobre a rocha, mas você diz assim: olha, eu não consigo sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Você vai vir aqui à frente do altar, e eu vou orar junto com você, e a força que você precisava, você vai receber nessa noite em nome de Jesus.